Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 19 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 12ª reunião ordinária, vereadores aprovam por maioria contas de 2020, o último ano da gestão do ex-prefeito Jonas Donizete. E as contas de 2021, primeiro ano do mandato do prefeito Dário Saad. Presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, faz moção de apelo ao Senado para que aprove projeto de lei para que a União, estados e municípios forneçam medicamentos que não estão incluídos nas normas do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o quadro na ponta do lápis explica o saque aniversário do FGTS, quem tem direito e mudanças nas regras. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque o Centro Promocional Tia e Leide, aqui de Campinas, está mobilizando doações de itens de autocuidado para mulheres. Confira como você, que está nos acompanhando, pode ajudar e fazer a diferença. É o Ação e Solidariedade. O CPTI é uma instituição de assistência social e educação não formal que atua no atendimento e na promoção da garantia de direitos de crianças, adolescentes e grupos familiares. Neste mês de março, eles promovem a campanha Cuide-se Bem Mulher, focada no autocuidado e higiene para o público feminino. Cuide-se Bem Mulher, a gente está na 4ª edição e é um dia que a gente prepara para as mulheres que a gente atende e também para as mães das crianças que a gente atende, né? Então, nesse dia, a gente vai estar atendendo essas mulheres com apoio de informação jurídica, a gente vai ter o cuidado, né? Vão ter esmaltação, vai ter massagem, vai ter tipo um spa e também vai ter a questão da saúde, né? A gente está contando com vários voluntários que vai trazer uma orientação em relação à saúde da mulher, né? Especificamente para esse grupo do território, que tem uma questão também de... O centro de saúde hoje não comporta todos os atendimentos. Então, fazer uma manhã que traga diversas especialidades vai ajudar muito, né? Então é isso, vai ser um dia de muito aprendizado aqui para as mulheres. Para dar continuidade a essa iniciativa, a proposta é buscar doações de itens que são essenciais para garantir dignidade e bem-estar. A gente está precisando, são duas frentes, né? Uma é a questão dos brindes, de kits, porque a gente quer entregar um kit de autocuidado para essas mulheres, né? Então, kit de higiene, shampoo, absorvente, desodorante, creme dental, né? E também a gente está precisando de pessoas, né? Pessoas na área da saúde, então médico generalista, ginecologista, psicólogos, psiquiatras, qualquer pessoa, qualquer profissional da saúde que atenda esse público feminino vai ser bem-vindo. Para colaborar, você pode fazer um Pix para o número 71 748 305 000124 com a identificação Cuide-se Bem Mulher. O evento será no dia 29 de março, no sábado, das 8h30 da manhã até o meio-dia, no CPTI Unidade Regina Amélia, Rua Vladimir Pinto, 251, Chácara Boa Vista, Campinas. Para mais informações, ligue no telefone DDD 19 3781
8093. A gente precisa também de doação em dinheiro. Se você não consegue doar, não tem um tempo, mas se conseguir doar em dinheiro, a gente consegue estar comprando esse kit também. E uma outra coisa que vai acontecer é que algumas mulheres não conseguiam participar porque é uma ação voltada para as mulheres. E acho que 95% das nossas usuárias são mães e mães solos também. Então vai ter um espaço onde as crianças vão poder ficar. Então, brinquedos infláveis, mágicos, pessoas para fazerem gincana, todo esse tipo de ajuda também será bem-vindo, porque eles vão ficar na nossa outra unidade participando, de outras atividades enquanto as mães ficam aqui sendo cuidadas. No último ano, a Ceasa Campinas distribuiu mais de 80 mil mudas de hortaliças por meio do programa de apoio às hortas comunitárias, o ProAmor. A iniciativa se destaca por incentivar a agricultura urbana e dar suporte ao cultivo de hortas comunitárias. As entidades interessadas em participar do programa devem se cadastrar via Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas. O Programa de Apoio em Mudas para Hortas Comunitárias e Institucionais, o ProAmor, criado pela Ceasa Campinas, tem o objetivo de fomentar a agricultura através das hortas em centros urbanos. O operacional do programa é garantido pela parceria da Ceasa com a Secretaria do Desenvolvimento Social de Campinas. A Ceasa produz os insumos, a Associação dos Permissionários fornece a mão de obra e a Secretaria a triagem dos interessados. Nossa ideia é fornecer mudas para as hortas comunitárias, principalmente como fator motivador, para que as comunidades reunidas consigam em pouco tempo já ter o alimento na mesa, até eles poderem e aprenderem a desenvolver as próprias mudas. E enquanto isso a gente se propõe a dar um apoio por meio de uma oficina para treinar essas comunidades para a produção da própria muda com sucesso. O caminho para participar do programa e receber as mudas e as oficinas é via Secretaria de Assistência Social. Hoje nós estamos em parceria com a Secretaria de Assistência da Prefeitura de Campinas, que é a captadora dos interessados, e nós produzimos para esse atendimento. Nós também atendemos outros interessados, mas normalmente via o cadastro na secretaria. Hortaliças folhosas como alface crespa e roxa, salsa e cebolinha para o cheiro verde, rúcula e couve são as variedades de mudas que o cadastrado pode receber. Hoje nós estamos fornecendo aproximadamente 4 mil mudas semanais, mas nós temos condições de multiplicar isso por 3 ou 4 pelo menos. A produção é toda feita a partir do manejo sem o uso de agroquímicos. As mudas são produzidas sem agrotóxico, o que nos dá um pouco de limitação, porque tem algumas variedades que são mais sensíveis, e nós estamos selecionando aquelas mudas mais resistentes para que a gente não necessite de fazer nenhum tipo de controle fitossanitário. Com 8 meses de programa, os resultados já são percebidos entre os participantes, que são acompanhados pelos técnicos até a emancipação. É um programa muito bom, as comunidades têm recebido bem, até mesmo porque aquelas que já existiam estão economizando um pouco no custo das mudas com a nossa doação. Isso está permitindo com que eles também tenham maiores resultados com renda e com eficiência do trabalho. As hortas urbanas contribuem para os itens 2, 11 e 15 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que objetivam a fome zero, a agricultura sustentável, a otimização de espaços vazios para a produção de alimentos e a conservação da biodiversidade.
Proamor, ela está doando, mudas para as unidades dos centros de saúde que instalaram essas hortas comunitárias, Então a gente recebe essas doações e aí nos nossos encontros mensais, a gente junto com a população faz o plantio, o cultivo, a colheita e depois a gente faz as doações dessas mudas. Além da experiência com o plantio das hortas no Centro de Saúde de Sousas, a iniciativa também se tornou um terreno fértil para as amizades. E a população ela aderiu bem, eles gostam, a gente faz os encontros, a gente até criou um grupo com a população, então quanto mais pessoas eles chamam, a gente vai colocando nesse grupo e eles gostam porque virou um lugar assim agradável de acolhimento e de trocas de saberes, então as pessoas trazem as experiências de como era quando eles moravam em sítios, na infância, que se plantava mais do que se compravam esses alimentos. As mudas produzidas pelo programa chegam até a entidade cadastrada e podem ser também repassadas para quem já está cultivando sua horta em casa. Nós estamos recebendo a alface roxa, a alface verde, salsinha e cebolinha. E também nós já recebemos a couve, que agora não estava na época, mas a gente recebe esses alimentos e aí a gente doa também para a população fazer a sua horta em casa. Que o nosso objetivo, além de passar o conhecimento, é que eles cultivem na própria casa deles, que eles aprendam e consigam cultivar o seu próprio alimento. E vamos com as notícias do Legislativo, porque na 12ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego, que proíbe a comercialização e o porte de bebidas e alimentos em recipientes de vidro em eventos públicos. O objetivo do vereador Igor Diego em proibir a comercialização e o porte de vasilhames ou embalagens de vidro em eventos públicos é garantir a segurança dos cidadãos. A ideia do projeto é que a gente, nos eventos da cidade de Campinas, possa proibir a utilização de embalagens de vidros. Essas embalagens, além de ser perigoso para a saúde, corta o pé com um caco de vidro, também acaba virando uma arma na mão daqueles que têm má intenção ali durante uma confusão, por exemplo, como já aconteceu até do falecimento de uma jovem de 23 anos na cidade de São Paulo, que foi vítima de uma garrafa de vidro aí arremessada. Como Campinas atrai eventos públicos de grande porte no calendário anual, reunindo dezenas de milhares de pessoas, as embalagens são descartadas em quantidades e distribuição que tornam ineficaz o recolhimento pelos profissionais de limpeza urbana. Também tem essa reclamação da nossa equipe aqui do DLU, que é o Departamento de Limpeza Urbana da cidade, e a higienização, a limpeza do local também é prejudicada. O nosso projeto ele também está prevendo não apenas para o local do evento essa proibição, mas para um raio ali, podendo de 2 a 5 quilômetros chegar, e a fiscalização desse projeto, a gente fez uma emenda retirando, inicialmente a gente tinha proposto a fiscalização por parte da CETEC, que dá o alvará para o comerciante ambulante ali vender, como também para a Guarda Municipal, e aí a gente deixou essa prerrogativa para que o Poder Executivo, no momento da aprovação, que for sancionado, ele possa ser ali discutido entre o Executivo e os órgãos competentes. A gente segue com as notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal de Campinas aprovou a criação de uma comissão especial de estudos para o acompanhamento da construção de novas escolas aqui na cidade. A comissão especial foi solicitada a partir de um requerimento protocolado pelo vereador Igor Diego. O trabalho da comissão é garantir a transparência na execução das obras para que as unidades escolares sejam construídas e entregues dentro dos padrões de qualidade, acessibilidade e funcionalidade, atendendo assim às reais necessidades da população. A constituição de uma comissão especial de estudos para acompanhar a construção de novas unidades escolares no município de Campinas foi aprovada por meio do requerimento de número 396 de 2025. O documento foi apresentado pelo vereador Igor Diego, presidente da comissão especial. Além de Igor, também farão parte da comissão os vereadores Benê Lima e Vini Oliveira.
O objetivo da criação dessa comissão, ela parte pela necessidade, pela demanda da própria comunidade. Durante as eleições agora, recente de 2024, durante esse período eleitoral, foi comprometido através das redes sociais, das mídias, o prefeito Dário se comprometendo à construção de novas unidades escolares para combater aí, para conseguir diminuir essa questão da deficiência de vaga nas escolas. Então os vereadores, ele acaba sendo o órgão fiscalizador, mas também o agente público mais próximo da comunidade. E eu estou recebendo muitas perguntas de quando começam as construções, quais serão os locais. Entre as atividades previstas pela comissão estão a análise dos contratos firmados, fiscalização da execução das obras e a realização de encontros com a comunidade escolar para compreender as principais demandas e necessidades pedagógicas. A proposta ainda é promover debates e audiências públicas com órgãos competentes, gestores, professores e sociedade civil, para garantir que as novas unidades atendam às necessidades da população. Nós queremos entender como a Secretaria de Educação está fazendo essa georreferência de demanda e também o esvazio urbano que possibilitaria a construção em locais devidos. E, obviamente, entender também de onde vai sair esses recursos. Na gestão passada, o governo ele fez um empréstimo de 16 milhões de reais, que acabou ajudando nessa construção. Passamos aqui, através da Câmara Municipal, que a FUMEC passaria a poder construir as novas creches, o que deu agilidade também. Então, nós queremos contribuir, entender e também ouvir a comunidade. Os vereadores terão um prazo de 180 dias para apresentar sugestões e os encaminhamentos que possam contribuir para a efetividade das construções escolares em Campinas. Se esses 180 dias for suficiente, a gente pretende entregar um relatório através do nosso relator para encaminhar para a Secretaria de Educação, para casa e também entregar em mãos ao prefeito Dário. Por iniciativa do vereador Wagner Romão, a Comissão Especial de Estudos vai avaliar a situação do Complexo Municipal de Salas de Cinema aqui na cidade e analisar equipamentos públicos que poderiam ser revitalizados e incorporados a uma rede municipal de cinema. O objetivo é democratizar o acesso aqui em Campinas. A Câmara de Campinas aprovou a criação da Comissão Especial de Estudos para avaliar a situação do Complexo Municipal de Salas de Cinema na cidade. A proposta foi apresentada pelo vereador Wagner Romão. Campinas tem 57 salas de cinema, todas elas em shoppings. A gente sabe, o cidadão, a cidadã de Campinas sabe o preço que se paga por assistir cinema comercial nos shoppings. A gente está propondo essa comissão de estudos exatamente para pensar na democratização do acesso dos campineiros, das campineiras ao cinema na nossa cidade. A ideia é que a gente possa fazer um grande inventário dos espaços públicos, dos equipamentos públicos, alguns deles, inclusive, que já foram cinema, como o Cine Teatro Castro Mendes, O Castro Mendes já foi uma sala de cinema, mas tem outros espaços, equipamentos públicos na cidade, e a gente sabe que existem possibilidades grandes de recursos federais, a lei Programa Aldir Blanc, Paulo Gustavo, o Fundo Setorial do Audiovisual, que podem ajudar a Prefeitura de Campinas, o Governo do Estado, inclusive, a financiar essa aquisição de equipamentos e de profissionais para as salas de cinema. O parlamentar ressalta que a iniciativa deve contribuir para o fortalecimento da cultura local e para a economia criativa da cidade. Campinas tem muitos produtores culturais, tem muita gente que trabalha com cinema, no audiovisual, e a gente quer dialogar muito com essa classe para que a gente possa pensar assim, democratização do acesso ao cinema para as pessoas, para a população de Campinas. A gente sabe que a gente precisa recuperar isso, inclusive para a gente pensar o centro da cidade, uma recuperação dos espaços de circulação das pessoas no centro, passa por aí, mas não só no centro também, nos bairros. A gente quer fazer com que essa comissão de estudos possa também trazer esses elementos para a Prefeitura, para os poderes públicos, para que a gente possa estimular essa cultura. Você falou muito bem, a cidade de Campinas tem muitos produtores culturais, tem muita gente que trabalha
com cinema, no audiovisual, né? E a gente quer dialogar muito com essa classe para que a gente possa pensar assim, democratização do acesso ao cinema para as pessoas, para a população de Campinas. Também fazem parte da comissão a vereadora Paola Miguel, Vini Oliveira, Carlinhos Camelô e Paulo Haddad. A comissão especial terá o prazo de 180 dias para apresentar sugestões e contribuições sobre o tema. E olha só, vereador Nelson Osseri solicita a implantação e fiscalização de vagas de estacionamentos de veículos automotores reservadas para autistas aqui em Campinas. O vereador Nelson Osseri protocolou indicação solicitando à Prefeitura a criação e fiscalização de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas autistas em Campinas. Mais do que tudo isso, é a prevenção de acidentes, né? Nós sabemos que muitos dos autistas, eles têm toda uma questão de sensibilidade, não só com barulho, como também com luzes. Segundo o vereador, a medida busca garantir mais acessibilidade. Eu elenquei também a questão de facilidade de acesso, né? Considerando aqui que uma pessoa autista pode entrar em crise dentro do shopping, que é o que eu mencionei agora, e mais do que isso, a redução dos estímulos, né, sensoriais, que aí entra a questão do ambiente como estacionamento ou mesmo rua, que podem ser muito barulhentos, ter muitas luzes ou muitas pessoas. Assim, uma vaga próxima ao destino, ela facilita e vai preservar aí qualquer tipo de acidente, vai evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer outra situação. Outro ponto destacado na indicação é a questão da segurança. O vereador Nelson Osseri aponta que pessoas com autismo, principalmente as crianças, podem ter dificuldade em perceber riscos, aumentando o perigo de atropelamento. Por exemplo, num estacionamento de shopping, nós não podemos deixar essa vaga muito longe da entrada do shopping. Então, essa vaga preferencial para os autistas, reservada aos autistas, ela vai facilitar para que a criança não corra todos os riscos, né, por conta do ambiente, como também, caso a criança tenha uma crise dentro de um shopping, que o carro esteja mais próximo para que a criança possa ser retirada e acomodada ali numa situação de mais conforto. E a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E agora é a hora do nosso quadro Se Liga na Profissão, que hoje vai trazer os desafios e também as possibilidades de mercado para um fisioterapeuta. A fisioterapia é uma ciência tão antiga quanto o homem. Uma arte milenar que surgiu mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo e vem sendo praticada desde os nossos antepassados até os dias de hoje. Agora nós vamos saber como é essa profissão no dia a dia com a Beatriz Fernandes, que é fisioterapeuta. Beatriz, conta pra gente como é o dia a dia de um fisioterapeuta. Olá, pessoal, tudo bem? Então, assim, o dia a dia do fisioterapeuta é um dia dinâmico, né? Como a gente tem diversas áreas de atuação e diversos locais de atuação, isso vai depender da formação de cada profissional. Mas o fisioterapeuta ele pode ter atuação em clínicas, em centros de reabilitação, em hospitais privados, públicos. O fisioterapeuta pode atuar na parte acadêmica, como pesquisador, como docente. Então é um dia bastante dinâmico e isso depende muito da escolha da área desse profissional. Uma das áreas mais conhecidas na fisioterapia é essa área ortopédica, traumatologia. Como que é o dia a dia desse fisioterapeuta? Esse fisioterapeuta geralmente trabalha em clínicas de reabilitação, então hoje em dia a fisioterapia não trabalha só na reabilitação, mas também na prevenção dessas patologias e queixas desses pacientes. Então ele geralmente recebe esse paciente para uma primeira avaliação, uma primeira conversa, para identificar as queixas desses pacientes e depois esses pacientes continuam indo às clínicas semanalmente, mensalmente, isso tudo depende desse primeiro contato. Então, esses profissionais, eles podem atuar em clínicas e também na área esportiva, né? Então, acompanhando times e clubes ou os próprios atletas indo até esses centros de reabilitação, mas é um dia a dia bastante dinâmico e com muitos, como você disse, né? Uma área muito abrangente, com muitos pacientes, então é bem dinâmico mesmo.
Uma coisa interessante é que, assim, há muito tempo as pessoas procuravam o fisioterapeuta na hora que já tinha um problema. Como você bem disse, já existe a fisioterapia para prevenção. Prevenção do quê? Então, o profissional, o fisioterapeuta, é muito importante a gente saber que ele é um profissional de primeiro contato, né? O paciente ou a pessoa que procura o atendimento fisioterapêutico não precisa passar por outro profissional para o encaminhamento. Ele pode procurar diretamente esse paciente. Então, falando um pouco mais da traumato-ortopedia, esses pacientes procuram os fisioterapeutas para prevenção de dores, alterações posturais ao longo da vida, e isso independe da idade, né? Então, como eu disse antes, a gente só procurava o profissional depois de uma dor instalada, depois de uma queixa instalada. Agora a gente já sabe dessa prevenção. Então, se é um atleta, por exemplo, né, se ele vai começar um novo esporte, ele já sabe que a preparação do corpo possibilita o não surgimento de algumas lesões, e isso vale para todos os tipos de paciente. O fisioterapeuta, ele tem trabalhado também na área de neurologia. Nós vimos, por exemplo, né, uma paciente sendo atendida e ali é feito um trabalho neurológico com ela. Isso. Os pacientes neurológicos, né, que têm sequelas neurológicas ou patologias neurológicas costumam vir para a fisioterapia após o aparecimento desses sinais e sintomas. Então, pacientes que tiveram acidentes vasculares cerebrais, né, o AVC, pacientes que passaram por traumatismo craniano. Então, esses pacientes vêm para o atendimento logo depois do surgimento dessas afecções, né? E isso também pode acontecer nas clínicas, mas também na área hospitalar. Então, esses pacientes, quando internados, recebem o suporte fisioterapêutico nas enfermarias e também nas UTIs. É também um pouco parecido com essa atuação neurológica, pode ser no nível ambulatorial e também hospitalar, né, de crianças a adultos. E como você mesma disse, depois do Covid, isso ficou muito mais conhecido, mas essa atuação sempre existiu, a importância desse profissional dentro desses centros sempre existiu e sempre foi de suma importância, mas agora a gente acaba conhecendo mais, né? Então, os pacientes podem vir para o ambulatório para fazer esse tipo de atendimento, para as clínicas, e também podem receber essa assistência hospitalar logo após algumas patologias instaladas. E uma área importantíssima, a gente tem ouvido falar muito sobre a saúde da mulher. E a saúde da mulher recebe também o atendimento de um fisioterapeuta. Como é esse atendimento? O atendimento na saúde da mulher, ele atua também, né, na prevenção e na reabilitação dessas mulheres. Então, a gente tem algumas grandes áreas, né, que é a uroginecologia. Então, a gente atende pacientes que têm queixas de incontinência urinária. Então, a gente faz o atendimento de pacientes com disfunção sexual e as gestantes que vêm pra gente para preparo para o parto, né, as alterações anatômicas que acontecem com o corpo, e depois, no pós-parto. As pacientes também que vão fazer ou já fizeram cirurgia de câncer de mama, então passam pela reabilitação da fisioterapia logo no pós-operatório para devolver funcionalidade desse braço, desse corpo. Beatriz, e como é que você sente o mercado de trabalho? É um mercado fácil de entrar? Porque às vezes, em algumas profissões, as pessoas comentam, poxa, eu me formei, mas aí começa a exigir muito tempo de experiência, mas eu não tenho porque acabei de me formar. Como é que você sente essa parte? Eu acho que a área da saúde é uma área que a gente precisa estar em constante estudo, em constante evolução e em constante atualização. Então, o mercado de trabalho está aí, de portas abertas, mas para profissionais que estão a fim de manter esse estudo ao longo do tempo, porque é uma área que muda muito, que tem muitos estudos, muita pesquisa, e a gente precisa estar sempre se atualizando para conseguir fazer esse atendimento nos pacientes. Eu acho que é uma área, sim, promissora. Eu acho que para quem está se formando agora, para quem está pensando em entrar, né, eu acho que já entrar com essa mentalidade, com essa cabeça de que vou começar, mas vou estudar para o resto da minha vida, é o que vai deixar as portas abertas e as ótimas oportunidades de trabalho. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma atuação em vários lugares, né? E depois, quando a gente sai da faculdade, vai buscar as especialidades, né? Em qual área a gente vai se especializar, isso vai se afunilando e vai deixando aí o mercado de trabalho mais específico. Beatriz, uma área que tem despertado bastante interesse das pessoas dentro da fisioterapia é a quiropraxia.
ela é relativamente nova aqui no Brasil, mas é uma área que tem conseguido bastante pacientes, a gente pode considerar dessa forma, né? Eu acho que sim, a quiropraxia é uma terapia manual, então o fisioterapeuta ele é habilitado desde sempre durante a graduação a trabalhar com as mãos, não só na área da traumato-ortopedia, mas em todas elas. Eu acho que é a nossa principal ferramenta de trabalho, então a gente aprende isso. E depois para essa especialidade muito mais. Então é uma área da terapia manual, uma área relativamente nova, mas que precisa de bastante estudo, bastante formação, né, para que você tenha bastante confiança e conhecimento para atender os pacientes. Tá ótimo, então eu agradeço sua Imagina, participação. obrigada. E você que se interessou pela profissão de fisioterapeuta, acompanhe, porque a gente vai saber como é que funciona para se tornar um fisioterapeuta profissional. Bom, agora nós vamos conversar com a Fabiola Caruso. Ela é professora do curso de fisioterapia. Fabiola, conta pra gente como que é esse curso. Bom, o curso de fisioterapia é um curso de graduação. Muita gente confunde, às vezes, se é uma especialidade da medicina. Não, é um curso de graduação específico de fisioterapia. A fisioterapia é um curso que a gente tem como objetivo prevenir e curar o paciente. E hoje ele está em bastante ascensão, não só pela parte curativa, mas pela parte preventiva. Quando a gente pensa em dar essa qualidade e saúde para o paciente, né? É um curso de 5 anos, onde você tem experiência prática desde o primeiro semestre. Então ele começa com áreas básicas, inclusive ministradas na medicina. Então a gente tem anatomia, fisiologia, biologia, patologia, todas com práticas, e isso inicia desde o primeiro semestre, além de áreas específicas da fisioterapia. Uma das disciplinas de primeiro semestre é a História e Fundamentos da Físio, onde o aluno já tem a experiência e contato com clínica, hospital, para que ele conheça exatamente sua profissão. Seguindo por aí, a gente tem dentro do curso as especialidades. Então você passa por todas as áreas de conhecimento da físio. A fisioterapia é um curso que te forma um fisioterapeuta generalista. Então você vai ter a área de ortopedia, a área de saúde da mulher, a área de neuro, adulto e pediátrica, a área de cardio, a área de pneumo, a área de hidroterapia, a área de terapia manual. E todas essas áreas a gente tem estágio. Inclusive aqui a gente tem clínica específica dentro da faculdade para o estágio dentro das áreas, cada um na sua. E temos os estágios que são estágios públicos, que a gente chama, também vinculado ao curso de estágio obrigatório, que é o estágio em hospital, onde a gente trabalha tanto em clínica médica quanto em UTI, e o estágio em UBS, que são as unidades de saúde pública. Então, o curso ele abrange tudo isso, e o fisioterapeuta ele sai formado com essa formação generalista. Acho que ao contrário do que muita gente pensa, faz uma relação, né? As pessoas fazem essa relação do fisioterapeuta com aquela parte de articulação, os ossos, mas a senhora acabou de comentar sobre a área de pneumo, que é essencial ter o trabalho do fisioterapeuta também para essa recuperação, né? Sim, é muito mais do que eu acho que a relação direta com a fisioterapia ortopédica é a mais conhecida, que é fisiortopédica e esportiva, né? Aquela reabilitação no esporte, e é uma área muito grande. Mas hoje em dia, principalmente com a pandemia de Covid que a gente teve, a ascensão do fisioterapeuta dentro do hospital, dentro das UTIs, reabilitação cardiopulmonar, ela vem crescendo muito. A área de neuropediátrica também é uma área fundamental da fisioterapia. E hoje a gente tem várias outras áreas, como a área empresarial, a gente tem trabalhos dentro de empresa como prevenção de lesão relacionada ao trabalho. A gente tem o trabalho em saúde da mulher com gestantes, trabalho com pós-parto, trabalho em saúde do homem. Então, as áreas da fisioterapia hoje cresceram muito. Temos na área dermatológica, então muitas fisioterapeutas que estão trabalhando em área dermatológica. Então, não é um foco na traumato-ortopedia, apesar de ser a mais conhecida. A gente tem hoje uma grande área da fisioterapia. O mercado parece bastante vasto, né? Mas quando nós falamos na área de pele, né? Essa área de dermatologia, o que exatamente
vai ser o trabalho desse fisioterapeuta? Na parte de dermato, o trabalho ele é vinculado à área estética e à área dermatológica mesmo. Como trabalho em lesões de pele, então a gente tem, dentro da fisioterapia, uma das disciplinas que a gente tem é a eletrotermofototerapia, que são recursos terapêuticos que a gente usa para trabalho de pele, trabalho com gordura, que é a parte dermatológica também, quando a gente trabalha dentro da estética, ou trabalho mesmo dentro da ortopedia. Então a gente tem não só recursos manuais, como recursos terapêuticos mecânicos e elétricos para usar. Então, quando a gente fala em dermatologia, é trabalho de pele, é trabalho para estrias, celulites, pós-operatórios estéticos. Então, hoje a gente tem um trabalho muito grande em melhorar a qualidade daquela parte cirúrgica. Então, o trabalho da físio com a medicina, ele vem hoje muito vinculado. Então, o físio ortopédico, ele está muito próximo do ortopedista, o físio que trabalha em estética está muito próximo do cirurgião plástico, o da pediatria muito próximo do neuro, porque esse trabalho, e hoje eu acho que é a evolução da área da saúde, é o trabalho multidisciplinar. É você conseguir um profissional auxiliar o outro e cada um na sua área fazer o melhor para o paciente. E como se dá a conclusão do curso? Porque alguns cursos precisa apresentar um documentário. Quando a gente trata de saúde, né, acho que é um pouco diferente, né? Como é essa conclusão? A gente tem um trabalho de conclusão de curso, que se chama, né, que chamamos aí de TCC. Esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ter várias vertentes. Ele pode ser um trabalho estritamente teórico, como uma revisão de literatura. Ele pode ser um trabalho muito mais prático, como a gente tem a clínica aqui na faculdade. E temos dentro da faculdade um comitê de ética. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhos práticos. Vários dos nossos alunos apresentaram trabalhos para conclusão de curso e levaram para congresso, transformando até em artigo. Pode ser um relato de caso, então a gente tem uma vertente. Mas, de qualquer forma, precisa dessa apresentação teórica do trabalho. Esse trabalho é apresentado por uma banca de examinador, que são professores da faculdade e professores convidados, para que ele seja avaliado e conclua o curso com maestria. Bom, tá aí. Esse foi mais um Se Liga na Profissão, falando sobre fisioterapeuta. Tchau. A taxação por emissão de gases poluentes na atmosfera, os chamados gases do efeito estufa, foi um dos temas debatidos na primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente aqui da região metropolitana de Campinas. A proposta faz parte das ações previstas para que a meta de reduzir as emissões em até 80% seja atingida até 2050. E no Giro Ambiental de hoje a gente vai falar da possibilidade de taxação para os emissores de gases do efeito estufa aqui na região metropolitana de Campinas. E esse foi um dos temas, inclusive, da primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente que aconteceu aqui na cidade. E para falar mais sobre esse assunto, a gente já está aqui com o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima da cidade, o Braz Adegas Júnior, que vai contar para a gente como é que vai funcionar essa taxação, quais são os passos e também falar um pouquinho da primeira conferência. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, secretário. Olá, Alexandra. É sempre um prazer estar aqui levando informações a todos os nossos cidadãos aqui da cidade de Campinas e região. Olha, isso foi uma discussão, né? Nós aqui em Campinas estamos debatendo esse tema com muita responsabilidade. E a Campinas acaba sendo a referência da região metropolitana de Campinas, isso é inevitável, né? E essa questão ela é muito delicada. Com bases nos estudos que começaram em 2016, nós, nos 5 anos até 21, tivemos a emissão de mais de 3,5% de tonelada, 3,5 toneladas de CO2, e isso é um número muito elevado. Aumentou, então? Sim, aumentou, aí 3,5 toneladas, praticamente 33% em 5 anos. Isso é um número muito alto. Mediante todos esses estudos,
nós fizemos aqui um estudo e temos o PLAC, que é um plano até 2050, que é um dos eixos do PLAC, da redução de gases de efeito estufa. Então, nós temos aqui um programa que é bastante ousado e eu acho que é muito importante, não só para a nossa região, mas para todo o estado, para todo o nosso país, que nós temos nesse projeto nosso a redução de 35% das emissões dos gases de efeito estufa até 2030, 55% da redução até 2040 e 80% até 2050, que será um grande feito. E perante todos esses estudos, hoje, o maior dano que nós temos com relação ao maior gerador de gás carbônico é o do transporte, né, que é 70%. E qual que é uma das medidas da gente fazer com que as empresas, enfim, todas se sensibilizem e acaba sendo cada vez mais sustentáveis? É a possibilidade de uma taxação dos grandes emissores de gases de efeito estufa. Só que quando você trata de tributação, isso precisa ser apreciado pela nossa Câmara de Vereadores e também pela Assembleia Legislativa e sendo mais aí ousado até pelo Congresso Nacional, se isso for assim estendido, que é necessário para o nosso país. Isso é muito importante. Campinas está muito avançado, mas é uma discussão que vai agora além da sociedade civil para os nossos representantes legislativos. Já tem o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, na Assembleia Legislativa desde o ano passado, está em tramitação para ser votado e discutido na Assembleia Legislativa. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de gases de efeito estufa, nós não estamos falando só da cidade de Campinas. Então, a legislação não é só da cidade de Campinas, tem que ser num todo, do estado, da região, né? Então, essa é uma discussão que tem que ser amplificada aí para toda a nossa região, para todo o nosso estado, e isso está sendo debatido. Vamos agora começar a trabalhar mais aqui na região para que os nossos representantes encaminhem essa demanda para os deputados, para que faça a apreciação o mais rápido possível desse plano de desenvolvimento urbano integrado, que é muito importante, principalmente na nossa região e nas regiões onde temos cidades conurbadas, né? São hoje só quem conhece mesmo a cidade sabe onde começa uma e termina a outra. Então, isso precisa ser discutido com toda a sociedade, com toda a região e com todo o estado. Maravilhoso, né? A gente fica até com a sensação de, nossa, demorou, precisamos fazer alguma coisa urgente, né, secretário? E, por outro lado, também tem um aprimoramento do pagamento por serviços ambientais. Isso vem também na contramão de compensar e de privilegiar aquelas pessoas que já estão fazendo a lição de casa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que isso é muito importante. Mediante tudo isso, a Seclimas, né, Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, nós temos outras atividades também, como reflorestamento de áreas degradadas. Nós temos aí o BAV, que é um banco de áreas verdes, para que essas empresas também possam fazer compensação e ajudar a recuperar essas áreas. Eu acho que tudo isso é muito importante. E dentro disso também, nós temos aí e vamos fazer uma campanha educacional do meio ambiente muito forte, até com a questão dos agricultores, dos proprietários de áreas rurais, para que eles possam, de fato, aproveitar essa possibilidade e fazer a recuperação ambiental das suas propriedades, até porque ele vai valorizar mais a sua área e vai estar ambientalmente correto e contribuindo para que a gente diminua e atinja essa meta que estabelecemos aqui para a nossa cidade e para a nossa região, que a gente possa, de fato, cumprir essa meta dessa redução dos gases de efeito estufa. E quando ele se inscreve nesse programa de reflorestamento, além dele estar contribuindo com a qualidade de ar, com a recomposição hídrica,
né, que é fundamental até para a indústria mesmo, né, a água. Então, isso é muito importante e não tem custo nenhum para o agricultor, o proprietário rural. É uma oportunidade até para ele aproveitar esse momento dessa facilidade e deixar em ordem a sua propriedade, que vai ser, além de fazer o papel ambiental corretamente, ele vai estar valorizando ainda mais a sua propriedade. Maravilhoso. São várias ações conjuntas para que a gente consiga atingir essa mitigação das mudanças climáticas, né, secretário? Eu só fiquei com uma dúvida aqui sobre essa taxação. Se o transporte é o maior emissor, isso vai chegar direto nas empresas, mas e no cidadão comum? Tem alguma recomendação, algum olhar nessa direção? Trabalhar com a educação também ambiental? Não, essa taxação é algo que é uma possibilidade, né? Isso está sendo discutido. Isso daí, quem delibera sobre isso são os legislativos, que vai deliberar se vai aprovar essa lei ou não. Então, a gente não tem muita autonomia. O que a gente tem que fazer nesse momento é levar o problema para os representantes nossos hoje dos legislativos, para que se sensibilizam e vejam que há uma possibilidade, né? E também tem aquela história, sabe? Tem muita gente que só atua quando sente no próprio bolso. Então, nós não queremos aqui arrumar custo para as empresas ou para o cidadão. Nós queremos só que tenha conscientização e faça o seu papel de cidadão mesmo, de empreendedor com sustentabilidade, com responsabilidade. É isso que a gente deseja aqui com os grandes emissores de gases de efeito estufa, para que eles, de fato, sejam cada vez mais sustentáveis, né? Essa questão que eu lhe falei do transporte é porque, realmente, hoje, 70% dos efeitos de gases de efeito estufa são gerados aqui na nossa cidade, pelo transporte, pelo uso de combustíveis fósseis. E acho que aí entra também o investimento em educação ambiental que vocês estão prevendo, né, secretário? Porque, além disso, a gente tem uma questão também cultural, né, de utilizar mais o transporte público, porque ele vai emitir, o ônibus cheio ou não, ele vai emitir a mesma quantidade de gases, a carona solidária, o multimodal, né, usar menos o carro quando necessário. Isso é uma coisa muito importante também para que a gente vá aprimorando o nosso modo de viver, né? Essa conscientização é fundamental, né? E hoje o Brasil é muito evoluído nessa questão com relação ao combustível. Hoje nós temos um dos melhores combustíveis do Brasil, né? Então, hoje nós temos aí o etanol, o álcool, que é um dos melhores combustíveis do mundo, né? Então, consciência também na hora de abastecer qualquer... Opa, pera lá, vamos usar um combustível que eu vou poluir menos, né? Então, eu falo assim, sabe, Alexandre? As pessoas, às vezes, acham que a responsabilidade só é do poder público. Não, nós estamos vivendo aí eventos climáticos cada vez mais agressivos, né? E inesperados. De repente, a gente tem uma ação climática muito veloz, que acaba causando grandes impactos na sociedade. E isso eu acho que tenho certeza, não pode ser uma responsabilidade só do poder público, é uma responsabilidade de toda a nossa sociedade civil, junto com o poder público. O poder público tem o seu papel de executar, mas o cidadão comum também tem o seu papel de fazer a sua parte no dia a dia, fazer a reciclagem do seu lixo, né? Tudo isso contribui para que a gente diminua a emissão de gases de efeito estufa. Às vezes, uma simples ação, você, por exemplo, na hora de escovar o dente, fechar a torneira, não deixar a água correndo, você começa a economizar água, tudo isso impacta diretamente no meio ambiente, né? Então, eu acho que são pequenas coisas que no dia a dia, se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos contribuir e ter, com certeza, aí uma cidade melhor, uma região melhor e um país muito melhor. É o famoso pensar global e agir local, né, secretário? Perfeitamente. Já queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Tomara que dê tudo certo. A gente está aqui na Câmara dos Vereadores. Com certeza a gente vai ouvir falar muito desse assunto, né? É lógico. Eu acho que a gente, com planejamento, a gente alcança nossas metas
Campinas é uma cidade que está muito à frente de vários municípios do nosso país, né? Para que, de fato, a gente tenha uma cidade cada vez mais sustentável. Tá bom? Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço, um abraço a todos. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Abrimos as curiosidades de hoje com um possível BBB da natureza. Centenas de milhares de internautas já acompanharam a rotina do casal de águias Jack e Shadow. Acontece que uma câmera transmite 24 horas por dia o ninho em um canal do YouTube chamado FOBBV Cam, da Friends of Big Bear Valley, organização sem fins lucrativos que preserva o meio ambiente. A casa mais vigiada da natureza está localizada em frente ao lago Big Bear, nas montanhas de San Bernardino, no leste de Los Angeles, na Califórnia. Em Itapura, a 670 quilômetros da capital, mergulhadores exploram as ruínas submersas da usina hidrelétrica Eloy Chaves, no rio Tietê. Construída para abastecer Andradina, Castilho e Três Lagoas, a usina foi desativada nos anos 60, com a construção da hidrelétrica de Jupiá. Em 1968, a construção da nova usina inundou parte de Itapura, incluindo a estrutura de 4 andares da Eloy Chaves, segundo a prefeitura local. O mergulho revela escadarias, locais de turbinas, salões e corredores. O passeio, que pode incluir a cidade submersa, exige múltiplas descidas e guia especializado, contratado na própria região. Bom, hoje, quarta-feira, predomínio de céu nublado, né, aqui na cidade de Campinas, com previsão de chuva ao longo do dia. Mas, para amanhã, essa condição já muda novamente, porque o sol volta a aparecer com mais intensidade, ainda com alguma nebulosidade, mas sem previsão de chuva para esta quinta-feira aqui em Campinas. Sobre as temperaturas, mínima de 17, ao longo do dia o termômetro deve subir novamente, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.